Eu quero continuar contigo a tratar esta temática que é vivendo e servindo pela graça. Estamos baseando esta palavra no texto da Sagrada Escritura de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que estaremos lendo juntos. Diz assim o texto bíblico: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha o convite que Paulo faz a Timóteo. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, toma esta porção da Tua palavra, que ela, que já é suficiente, se expresse em nosso coração como norteadora, disciplinadora da Tua vontade. Fale à Sua igreja. E para isso, Deus, usa-me, pecador como eu sou, mas para que o Seu nome seja glorificado. Ó Deus, que haja honra nesse vaso de barro. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós já tratamos de duas grandes sentenças desse texto. A primeira sentença foi sobre o fortalecimento. Fortalece-te na graça. Nós trabalhamos o verso 1 sobre isto. É aquilo que Paulo trata a Timóteo. No verso 2, nós compreendemos uma outra grande verdade, sobre a transmissão fiel da verdade. Não é uma transmissão equivocada ou parcial, uma transmissão fiel da vontade de Deus por meio da sua palavra. E agora nós queremos trazer as analogias que Paulo, ele trata no texto aqui da sua segunda carta. Falar em segunda carta, Paulo, ele escreveu a primeira carta. Quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, a primeira, Paulo expressou um temor de não chegar a Éfeso. Então, ele trata essa segunda narrativa de maneira diferente, porque a primeira narrativa, Paulo tinha a liberdade de escrever, Paulo tinha uma certa liberdade. Agora, não. Paulo está preso em Roma. Paulo, ele escreve aqui numa situação pedindo que Timóteo vá a Roma. E temeroso que Timóteo não chegue ali ao seu destino, Paulo, ele concentra uma tarefa muito importante de expressar para Timóteo os seus últimos dizeres. Ele, ao invés de tratar de lamentos, de murmurações, Paulo, ele vai e abre o seu coração, ele rasga o seu coração, ele trata Timóteo como Timóteo deveria agir. Em outras palavras, Paulo não estava preocupado com ele. Com ele quem? Com o próprio Paulo. Paulo estava preocupado com Timóteo. Isso já nos traz uma grande lição que nem está aqui na projeção. Qual é a grande lição? Se preocupe com outras pessoas. Paulo tinha todos os motivos para estar preocupado com a sua vida, mas Paulo estava preocupado com a vida do seu pupilo, do seu discípulo, como diz o texto, seu filho na fé,
Timóteo. E aí ele começa a tratar Timóteo com aquelas observações que um pai faz para o filho. Seria uma carta de despedida, mas uma carta de orientação. E Paulo ele faz 3 analogias. Eu quero contigo tratar a primeira, que é o soldado, que é a fidelidade em meio ao sofrimento. Permita-me reler os 2 versículos que tratam sobre isto. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que convocou, aquele que alistou, aquele que chamou. Esta imagem do soldado no coração e nos olhos de Paulo era algo muito vívido. Paulo estava detido, estava prisioneiro, ele estava dentro de uma cela romana, que provavelmente era uma cela onde tinham soldados em volta. Então, Paulo ele está preso, sob vigilância militar, ele usa dessa metáfora para ilustrar a vida cristã como um serviço disciplinado, focado, obediente. Você entende que a vida cristã passa por essas 3 esferas? Onde o serviço precisa ser disciplinado, não é o que eu quero, mas o que a Bíblia apresenta. Precisa ser disciplinado no sentido de aprendizado constante. Não podemos parar no meio do percurso e falar, já sei o suficiente, pois nós não sabemos. Por isso que temos, todos os domingos, algo chamado Escola Bíblica Dominical. É por isso que você lê a palavra de Deus todos os dias em sua casa. É hora do amém. É por isso que você busca aprender de Deus. É focado porque nós temos um objetivo, esse objetivo, e nós vamos trabalhar isso, não está plantado aqui nesta terra. É focado no céu. E é obediente porque, semelhante a um soldado, ele não faz o que ele quer. E o primeiro convite que Paulo fala a Timóteo, mas que ecoa também no meu coração, no seu coração, é um convite que nós não queremos aceitar. É bom aceitar convites para festa, para casamentos, para passeios, mas olha o convite de Paulo, está aí no texto, sofre comigo. E aqui o verbo que Paulo utiliza é um verbo composto, que quer dizer o seguinte, sofre junto. Paulo está sofrendo, então isso está interligado à percepção de Timóteo. Timóteo, olha só, eu estou sofrendo, sofre junto comigo. O que isso me apresenta? Apresenta que a dor que é sentida no peito do meu irmão precisa ser sentida também no meu. Por isso que somos igreja, é o corpo vivo de Cristo. Aquela pancada que você dá no seu dedinho menor, ela ecoa, ela chega em todo o seu corpo, então você sente. Algo que afeta uma parte do corpo, afeta todo o corpo. Você está indisposto, você está com azia, você está com de repente, dor de cabeça, você está com dor de dente, dor de ouvido, o corpo todo sente, não é somente o ouvido, não é somente a cabeça, você sente em todo o seu corpo, você não se sente bem, por quê? Porque parte do seu organismo não está funcionando como deveria funcionar, está sofrendo, está sendo afetado por uma infecção, ou por uma dor momentânea. Assim é a igreja de Cristo Jesus, ou pelo menos deveria ser. Quando um está sofrendo, nós sofremos juntos. Aí vem o convite de Paulo, sofre junto. Irmãos, para tentar ilustrar ainda mais isto, quando um filho está sofrendo, os pais sofrem juntos. Quando um filho está mergulhado nas drogas, quando o filho está mergulhado no vício da bebedeira, quando está passando uma dificuldade conjugal, ou quando está internado,
aquilo não é literalmente conosco, mas é parte de nós. É algo nosso. Sim ou não? Nós poderíamos, se tivéssemos a opção de escolha, gostaríamos de estar no lugar daqueles que está sofrendo. Isso é o conceito de sofrer junto. É a compaixão. Não temos essa perspectiva porque não dói em nós, mas deveria doer. Aquele irmão que está passando um momento de desemprego, aquele que está passando dificuldade dentro do casamento, aquele que está lutando com uma enfermidade, aquilo deveria chegar sim ao nosso coração, gritando e dizendo: olha só, eu estou assim, sofre comigo. A ideia de sofrer junto não é literalmente você ter a mesma dor. A pessoa está com dor no dedo, vou dar uma martelada e vou ter essa dor no dedo também. Não é isto, é a compaixão. É aquilo que Cristo, ao passar, indo para Jerusalém, e ele vê um cortejo, ele vê ali um cortejo fúnebre saindo de Naim, é o filho único de uma viúva, e o texto é muito claro quando diz que Jesus teve compaixão. Paulo está dizendo que o bom soldado é aquele que tem compaixão. Paulo não convida Timóteo a uma liderança confortável, uma vida confortável. Não, a vida cristã não é uma vida confortável, é uma vida de renúncia e coragem. O soldado, ele renuncia à sua própria vida para viver a vida da sua pátria. Não dá para ter um soldado sem coragem. Imagina, 2 soldados, escutam um barulho, vai lá ver. Não vou não, vai tu. Que negócio é esse? Que soldado é esse, rapaz? Não faz mais soldado como antigamente? Não, faz sim. Você é um bom soldado de Cristo. Você tem coragem. Você carrega no seu coração, na sua fala, o poder, por meio da Sagrada Escritura, de mudar a vida de outras pessoas. Tenha coragem de falar do Evangelho. E diz aqui, soldado de Cristo. Esse título indica alinhamento total com o comandante, que é o Senhor Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação, como diz Hebreus 2:10. Paulo está apresentando para Timóteo o seguinte: Timóteo, você não serve a 2 senhores, você tem um comandante. Não dá para você ouvir a ordem desse comandante e ter um outro comandante comandando a sua vida. Não sei quanto a vocês, mas nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Essa foi a fala de um grande soldado, Josué. Não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia exatamente a quem servir. Paulo está ilustrando, mostrando o seguinte: estamos nesse mundo, numa batalha, e existe somente um comandante. E esse soldado, que era Timóteo, e esse soldado que sou eu e você, nós estamos debaixo das ordens do grande comandante. Não dá para toda hora você falar assim: eu quero seguir as ordens agradáveis de Cristo, mas quando não forem agradáveis, eu não vou servir. Não é assim. Não funciona assim. Não dá para ser assim, porque isso é desordem, e o nosso Deus é um Deus ordenado. E Paulo continua a expressar as características do bom soldado de Cristo, e ele diz: não se envolva, no caso o texto, não se envolve em negócios desta vida. A palavra utilizada lá no original é o seguinte, é literalmente, não está embaraçado. Eu não vi com tanta frequência aqui em Itabaiana, nem muito no Nordeste, assim, aquilo que a gente vai conhecendo, as regiões, o hábito das crianças soltarem pipa, né? Mas lá no Rio é frequente isto. Deu período de férias, o céu fica cheio de pipas. E eu nunca fui chegado a soltar pipas, né? Mas uma coisa eu sei, a pessoa solta, está lá soltando, enrola, tal, mas de quando em quando aquela linha fica embaraçada. É uma coisa difícil de tirar.
Mas a pessoa vai com calma, vai tentando tirar, vai tentando, puxa daqui, puxa de lá. Então, o que Paulo está dizendo? Não esteja embaraçado com os valores, primeiro, com os valores dessa terra. O crente, o salvo, o bom soldado que você é, amém? Você não fica embaraçado com as coisas dessa terra. A palavra embreco, lá no original, diz o seguinte: você não tem que estar envolvido a ponto que isso venha atrapalhar. Volto àquela ilustração da criança soltando lá a pipa. Se estiver embaraçada a linha, ele não vai conseguir fazer com que aquele objeto lá no ar, a pipa, vá mais adiante, como algo bem direcionado, como um alvo que tem um dardo. Ele aponta dizendo o seguinte, que as prioridades do coração do bom soldado, elas não podem ser divididas de tal maneira com que as prioridades desse mundo sejam simplesmente aquelas que são colocadas no primeiro lugar no pódio. Paulo está dizendo o seguinte: não divida o seu coração, porque, como diz lá em Mateus, nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos uma tendência muito grande, irmãos, de valorizar o que é terreno e o que perece, o que cai entre os nossos dedos. Nós somos muito tendenciosos a comprarmos a ideia daquilo que os nossos olhos conseguem vislumbrar. Isso não é novo, não, isso acontece desde o Éden. O fruto era agradável aos olhos. Volte o seu olhar para aquilo que Paulo fala aos crentes em Filipos, aquilo que vem do alto, ou aquilo que Paulo também disse aos crentes em Colossos, pensar nas coisas que vêm de cima. Irmãos, olha o que o pastor John Stott comenta sobre isto. Ele fala assim: Paulo não condena a atividade civil. Não, ele não condena a atividade de fazer, de trabalhar, acordar de manhã, fazer lá o seu preparo, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho. Ele não condena isso, mas sim um envolvimento que compromete a eficácia do bom soldado. Não somente o trabalho, mas qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer atividade, algo que esteja atrapalhando a sua eficácia de ser um bom soldado de Cristo, algo que esteja fazendo com que você não produza como deveria produzir, fazendo com que você se limite como bom soldado, você precisa começar a avaliar. Caminhando nessa direção, é visto aqui um chamado à vida de santificação ativa e também a perseverança na vocação cristã. O soldado ele é separado para servir. A doutrina que trabalha sobre isso é a doutrina da eleição, que nos mostra que fomos chamados não para o conforto, mas para o serviço e guerra espiritual. Dá uma olhadinha lá no texto, quando você puder, no texto de Efésios capítulo 6. O texto de Efésios fala sobre o soldado sendo revestido de uma armadura. Não está sendo revestido de um material para tirar férias. O texto não diz, pega a sua sacola de praia, coloca o seu chinelo. Não, não fala isso. É capacete, é espada, é escudo, é couraça, sandália para caminhar. Então, a vida cristã não é um deleite, mas um embate. O sofrimento, longe de ser um obstáculo na vida cristã, é uma parte primordial da identidade cristã. Venha para Cristo e todos os seus problemas serão solucionados. Isso é uma mentira. É uma maneira humana, pragmática de tentar atrair pessoas. É aquele contrato com as letras miúdas que a pessoa não lê e precisa assinar. Ser cristão é servir o Deus Todo-Poderoso, é uma coisa maravilhosa. Ser cristão é imitar o comportamento de Cristo.
Ser cristão é reconhecer o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, mas isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. Se fizéssemos uma fila aqui e começássemos a ouvir cada um dizer sobre os sofrimentos, as dificuldades, possivelmente atuais, iríamos ter o choro, tristeza, iríamos nos compadecer. Por quê? Porque todos nós sofremos. E se o sofrimento fosse algo alheio, algo que não participasse da vida cristã, seria uma maravilha. Só que não é isto, porque a nossa maravilha não está depositada na nossa terra, a nossa maravilha está em contemplar o Senhor Todo-Poderoso. Então, o bom soldado entende o seguinte, que a dificuldade, ela está contida na vida cristã. Quem prestou serviço militar aqui sabe do que eu vou falar. O calçado dói o pé. O calçado do soldado dói o pé. Aquela meia molhada que ele faz lá, o acampamento, que ele faz lá a sua prontidão, que ele caminha tantos quilômetros, com aquele peso nas costas, o material todo, tudo isso faz parte da vida cristã. Ele chega para tirar o sapato, a boot, chamada boot, vai verificar bem, quase sempre aquela meia está colada no seu pé por causa das feridas. Aquele peso que ele carrega faz com que as dores do seu quadril, das suas costas, sejam quase intermináveis. Mas faz parte do processo. É necessário. A cruz de Cristo é o selo da eleição. Deus sela os seus eleitos também pelo sofrimento. Esse combate não é contra a carne, não é contra a sangue, Efésios 6,12, mas contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, contra as nossas escolhas equivocadas, carnais e às vezes até diabólicas. Aqui é um chamado para uma vida cristã vigilante. O soldado ele não fica lá deitado na rede ou na cama, não é assim não. O soldado ele fica atento. Opa! Você que gosta de filmes de combate, de guerra, é exatamente isso. Quantas e quantas vezes numa cena lá, o camarada está trocando tiro com o outro, está lá num tiroteio, aí ele se esconde, e quando ele vai conversar com alguém, ele levanta a cabeça e ele é atingido. O soldado ele não pode perder o seu foco, tem que estar vigiando, disciplinado, e também disposto a entregar a sua vida. Quem não está disposto a entregar a sua vida, não pode viver por Cristo. É algo sério. Quem não está disposto a morrer, não pode viver. Esse é o chamado do Evangelho. O soldado ele não luta apenas por dever, não, mas por prazer em agradar aquele que o alistou. Não sei se você é patriota, deveríamos ser patriotas. Com toda a dificuldade que nós temos no Brasil, mas nós temos uma pátria, ela é brasileira. Em relação à celestial, é muito mais do que essa pátria aqui desta terra. Você tem que ser patriota, saber que você pertence a um reino maior do que este, ao reino dos céus. E aquele que o alistou com uma convocação santa. É a glória de Cristo que nos move, mesmo que isso custe tudo. Eu disse tudo. Nós devemos continuar servindo a esse Deus. Não é uma palavra agradável, não é uma palavra que traz ânimo, mas é uma palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Há um compromisso com a pureza doutrinária e moral. Um soldado desatento se torna vulnerável ao inimigo. E vou te falar uma coisa, um soldado desatento torna-se um perigo, sabe para quem? Para toda a sua tropa. Coloca um camarada para tomar conta, dizendo o seguinte, lá na linha de batalha tem um inimigo, fica aqui de prontidão. Caso o inimigo avance,
nos avise. Imagina esse camarada começa a dormir. O que acontece no avanço do inimigo? Não será visto. A sua tropa será atingida por causa do descuido dele. Quantas e quantas vezes a igreja toda sofre por um descuido de alguém ou de alguns? Não culpamos, mas sofremos juntos. Há uma necessidade. A vida cristã exige que sejamos sóbrios, sobriedade e vigilância contra as distrações deste mundo. Não esteja distraído, irmão, minha irmã, não esteja distraída, fique atenta. Podemos interpretar essa imagem como um apelo de uma coragem na vida cristã, uma coragem em tempos de crise. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está lembrando que a vida cristã não é para aqueles que são fracos de espíritos, mas para aqueles que são fracos de espíritos e são fortalecidos pelo Espírito Santo, e que assumem o seu papel durante e perante essa batalha espiritual. Há um jogo de palavras aqui que Paulo coloca, um jogo de palavras no grego. O envolvimento do soldado com as coisas da vida, seria essa a ideia, coisas da vida, que é a ideia de comprometer a sua missão. Irmãos, o discípulo moderno precisa aprender a dizer não às distrações sutis que enfraquecem na sua marcha diante de Deus. Alguém já disse que as guerras que nós temos pela frente não serão travadas com tiros, guerras que o mundo vê, não será mais travada com tiros, mas será travada através de questões sutis na área política e econômica. Faça um embargo político e econômico para um país nesse sistema tão globalizado, vai sucumbir. Feche as fronteiras, tire os recursos, mas isso não é visto pela população, isso não é visto por todos, isso é numa área política e financeira. Tiro escutado de talvez quilômetros, mas essa ação a gente não consegue escutar. São questões sutis. O inimigo, ele tem essa capacidade, ele é sutil. Ele vai, eu digo sim, ele vai tentar entrar em áreas da sua vida de forma tão sutil. É uma proposta aqui, é uma bandeja de prata oferecida ali, é uma distração. Estamos vivendo na era da distração. Vivemos num momento onde somos levados à distração a cada segundo. Cuidado com isso. Podemos dizer que há uma crítica implícita à igreja mundanizada. Paulo está criticando. Isso vai em todos os níveis. Paulo está criticando a liderança, muitas vezes que é uma liderança envolvida com estruturas de poder, onde querem mostrar poder, onde querem mostrar status. O soldado de Cristo não é político nem empresário da fé, o soldado de Cristo é servo de Deus, que é aquele que é o comandante de nossas almas. Não se envolve com as coisas desse mundo. O cristianismo não é um piquenique espiritual, mas um campo de batalha. Não estamos de férias. Não tem férias nesse mundo. Um dia, quando adentrarmos as mansões celestiais, os portões da Nova Jerusalém, nós iremos viver em alegria eterna. Aqui é batalha. O sofrimento por Cristo não é uma anomalia, não é algo fictício, mas uma norma na caminhada de vida cristã. Cristo nos chamou para carregarmos uma cruz. A cruz é o símbolo da vergonha pública. No Império Romano, só os piores morriam crucificados. E Cristo nos convida a carregar uma cruz. Carregar é apresentar, é testemunhar, é se expor. Quantos soldados de Cristo parecem mais 007 do que soldados? Cristo não nos chamou para sermos espiões, mas soldados. Qual a diferença? O soldado você identifica logo, ele está fardado.
ele está armado, está preparado. O espião é aquele que ninguém sabe quem é. Não, somos soldados. O mundo oferece 1000 distrações. O soldado vive em foco naquilo que é eterno. O teu foco é a eternidade. O teu foco não está aqui nessa terra, não está plantado nesta terra, mas foi germinado nas mansões celestiais. O teu foco está no céu. O objetivo da vida cristã não é conforto. Não é. Nem conforto emocional, nem físico, nem literal. A Bíblia diz que o nosso objetivo é agradar ao Senhor que nos alistou. Se podemos ter algum tipo de conforto, ok, isso é bom, agradável, mas não em troca pela missão que nos foi dada. A missão, ela é primordial na nossa vida. Eu quero já entrar na parte final, apresentando Cristo. Quero apresentar Cristo como soldado perfeito. Cristo é o supremo soldado que sofreu até a morte. Ele não se envolveu com o sistema deste mundo. Foi convidado, mas não se envolveu. Ele agradou perfeitamente o Pai e venceu a batalha contra o pecado, contra Satanás e contra a morte. Ele é, sim, o soldado perfeito. Charles Haddon Spurgeon disse: nosso capitão marchou à frente com cicatrizes de guerra em suas mãos, e a ele seguimos com gratidão. Termino dizendo o seguinte: a vida cristã é um chamado à luta. Se você está aqui nesta manhã, se você está ouvindo esta mensagem, entenda isto: você é um bom soldado de Cristo. Mas viva como um bom soldado, cumprindo a sua missão. A luta sempre será dura, mas não estamos sozinhos. O mesmo Senhor que nos alistou é aquele que nos dá o armamento, é aquele que nos dá direção, e é aquele que nos dá vitória. John Owen, um grande servo do passado, disse o seguinte: se o pecado não estiver sendo morto, ele estará matando você. Como um bom soldado, mire no pecado, não em pessoas. Mire no pecado, não em irmãos. Mire no pecado. Entenda que há uma batalha e há um alvo certo. E termino dizendo uma expressão. Preste atenção no que eu vou falar agora. Como um bom soldado de Cristo, nós entendemos que neste mundo não há neutralidade. O que é isto? Você não pode ser neutro. Se você não está influenciando como um bom sal, como a Bíblia diz, ou sendo luz, você está sendo temperado, você está sendo influenciado, você está sendo neutralizado por esse mundo. Entenda, ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. Ou estamos em marcha com Cristo, ou estamos embaranhados neste mundo. Que tipo de soldado somos? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Você pode fechar os seus olhos e orar a Deus por aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Peça ao Senhor que te qualifique, pois eu também peço ao Senhor que me qualifique como bom soldado. Que as distrações sejam vencidas. Que aquilo que está embaranhando, me atrapalhando, te atrapalhando, seja retirado de nossas vidas. Se o nosso coração está dividido, a ponto de darmos prioridade a este mundo, que o Espírito Santo nos ensine
Que o Espírito Santo nos conduza a entender isto. Peço ao Senhor, nesta manhã, com a temperatura tão amena, mas que o seu coração seja aquecido pelo Espírito Santo. Confesse o seu pecado de omissão diante do chamado, da missão. Fale com Deus. Você tem vivido distraído, mas o Senhor tem uma missão, um chamado, um alistamento muito claro para a sua vida. Fale com Deus agora, fale: Senhor, eu quero retornar a esse chamado, eu quero retornar a esta missão, eu quero viver como um bom soldado, porque um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor me convocou, mas eu tenho esquecido, o seu chamado tem sido abafado com as distrações desse mundo. Fale com Deus, sirva ao Senhor com dedicação, com empenho, com as armas que Ele tem te dado, a palavra de Deus, a espada, a fé, o escudo, capacete, a salvação. Coloque a couraça da justiça, calce o Evangelho e lute nesse mundo com as armas que Deus tem te dado. Não seja neutro, não passe de lado a esse chamado. Deus fala nitidamente ao seu coração nesta manhã, como um bom soldado. Você pode servir melhor, você foi chamado, você foi alistado, você pode fazer mais. Senhor nosso Deus, diante dessa grande verdade, a nossa alma é constrangida. Pedimos, Deus, reative esse chamado. Entendemos que já fizemos mais e melhor, mas o Senhor nos chamou, e como comandante supremo, estamos aqui, Deus. Estamos aqui, como teu servo do passado disse: eis-me aqui. Usa-nos, ó Pai, como farol, usa-nos como sal, usa-nos como luzeiros, como lavradores, como soldados, como atletas, ó Pai, como o Senhor mesmo deixou em sua palavra. Ó Deus, queremos terminar esta manhã numa manhã de consagração, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa oração, em nome de Jesus.